A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui a palavra de Deus mostra que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ok? Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: nem outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Também nós vemos lá em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Cristo que o homem encontra salvação. Não existe outro meio de salvação senão através de Cristo. Quero falar aqui na doutrina das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, o seu fundador é Charles Taze Russell, ok? E Charles Taze Russell, no seu ensinamento, ele ensina que existe salvação após a morte, ok? Como por exemplo, ele ensina que as testemunhas de Jeová crê que quando a pessoa morre, e essa pessoa morreu sem o conhecimento de Jeová, sem ter o pleno conhecimento de Jeová, então essa pessoa vai ter oportunidade, novamente, depois da morte, Jeová vai ressuscitar essas pessoas, e essas pessoas vão ter oportunidade de aprender o conhecimento de Jeová, e aí vão decidir se vai escolher servir a Jeová ou não. Aqueles que decidirem servir a Jeová vai ter a vida eterna. E aqueles que não decidirem seguir a Jeová vai ser aniquilado, ok? Então, se a pergunta se faz é duas vezes que morre, ok? Primeiro, você morre agora sem ter o conhecimento de Jeová, ressuscita e você não aceita o conhecimento de Jeová, morre de novo. Então, duas vezes. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo, ok? Segundo, quando ele mostra que o homem precisa ter o conhecimento de Jeová, então essas pessoas que não têm o conhecimento de Jeová hoje e já partiram, então por isso que ele diz que essas pessoas vão ressuscitar. E Jeová vai dar outra oportunidade. Agora, menos Adão. Então, ele ensina que Adão e Eva não vai ter outra oportunidade. Não vai ressuscitar. Porque eles creem que Adão e Eva blasfemaram contra Deus, o próprio Jeová. E aí, não haverá salvação para Adão e Eva, ok? Mas para aquelas outras pessoas que não tiveram conhecimento, eles creem que vão ressuscitar e vai dar outra oportunidade para essas pessoas ter o pleno conhecimento de Jeová e aceitar. E se aquelas pessoas aceitar, ela vai ter oportunidade de salvação. Mas, como nós vemos na palavra de Deus, o homem está ordenado a morrer uma só vez depois da morte. Segue-se o juízo, ok? Também analisando nessa questão, a Bíblia nos mostra que só Jesus é que pode salvar. O homem, enquanto tem vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nem outro nome é dado acima no céu, nem sobre a terra, que nós podemos ser salvos. Então, enquanto tem vida, o homem tem oportunidade de aceitar Cristo, se arrepender dos seus pecados e ter a salvação. Enquanto tem vida. Depois da morte, Hebreus 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Ok? Também João, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha
a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ok? Então, quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna, então Jesus veio ao mundo para salvar o homem. Que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando a pessoa não crê, já está condenada. Esse estar significa enquanto ele não se arrepende. Mas quando ele se arrepende, aí sim, os seus pecados é perdoado e ele será salvo. Agora, se ele não se arrepender, ele está condenado e será condenado se ele não se arrepender. Então, se ele será condenado, como é que Jeová, depois da morte, vai dar outra oportunidade se ele já morreu condenado? Ok? E Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se o juízo. Então, não existe oportunidade fora de Cristo. E também não existe oportunidade depois da morte. Para os testemunhos de Jeová, eles creem que haverá outra oportunidade, ok? Simplesmente para colocar na mente das pessoas, para aquelas pessoas serem atraídas pelas suas doutrinas e crer nos seus falsos ensinos, ok? Mas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, que nos últimos dias muitos apostarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores, a doutrina de demônio, ok? Porque nós não cremos que haverá outra oportunidade de salvação após a morte. Enquanto tem vida, o homem se arrepender até na última hora, Jesus perdoa o ladrão da cruz, o ex-ladrão. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus perdoa até na última hora, mas depois da morte segue-se o juízo. E não tem oportunidade, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.